Irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação da mensagem do Evangelho aqui dentro do YouTube. Os pedidos de oração de hoje, a irmã Ana Clara pediu oração pela filha dela, que ela está com virose, a filha dela, e ela mora em um local que não tem hospitais próximos. Então, possamos estar orando pela filha da irmã Ana Clara. A irmã Ana Caroline pediu oração pela vida espiritual e pela família. Então possamos estar orando pela vida espiritual e pela família da irmã Ana Caroline. E a irmã Reginalda Santos pediu oração pelo esposo e pelos filhos. Então possamos estar orando pelos filhos e pelo esposo da irmã Reginalda. E hoje não é um vídeo de resposta a uma pergunta, e sim um testemunho pessoal meu. Como ser fiel ao templo do Espírito Santo. Então trouxe aqui, vamos ler 2 versos, vou começar lendo um, vou falar um pouquinho, depois a gente vai ler outro. 1 Coríntios 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui a Bíblia nos apresentando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não pertence a nós. E por que eu estou falando isso? Iniciando meu testemunho com esse verso? Porque assim como muitos irmãos vêm aqui no canal, vai lá no aplicativo, pede oração pela vida espiritual, se está se sentindo fraco, quer voltar para os caminhos, teve um momento da minha caminhada em que eu me senti assim também. Eu me batizei em 2012 e eu sempre pensei comigo, eu nunca vou me desviar, eu nunca vou tropeçar, os tropeços do pecado normal, mas eu nunca vou me desviar, nunca vou me afastar da fé, nunca vou sentir a perda do primeiro amor, porque eu era ateu, eu já conheci toda a parte ruim, Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo, de me converter, e eu aceitei a mensagem. E eu sempre pensei assim durante muito tempo. Mas teve um período da minha vida em que eu comecei a me sentir fraco na fé. Em que as coisas que eu estava fazendo estavam me deixando mais fraco, mais morno, mais desligado das coisas de Deus. Eu comecei a namorar uma menina que morava longe, em outro estado. E a gente se via uma vez por mês só. E quando eu ia para casa dela, eu pegava um ônibus na sexta-feira à noite, ou seja, no sábado, ia para casa dela. Aí às vezes chegava lá cansado, aí às vezes não ia para o culto. Ela começou a trabalhar, então a gente se via 2 vezes no mês. Uma vez eu ia para lá, outra vez ela vinha para cá. E a gente normalmente não ia nos cultos lá, porque ela não frequentava a igreja. Ela estava também sem frequentar a igreja, não sei os motivos dela. Na época ela dizia que a igreja era meio fria, afastava ela, afastava a família. Então ela não ia na igreja lá, ela só ia quando eu ia para lá. E quando a gente vinha aqui, normalmente ela chegava meia-noite, 1h da manhã. A gente ia tomar um lanche, porque ela ficou 4, 5 horas de viagem, sem comer nada. Então ia tomar um lanche na sexta-feira à noite, na madrugada de sábado. Aí íamos para minha casa, acordávamos no outro dia à tarde. Às vezes não ia para a igreja, às vezes ia. E eu percebi que eu, nos meus afazeres dentro da igreja, eu também já estava deixando a desejar. Teve alguns irmãos que vieram conversar comigo. Alan, você não está o mesmo, você está chegando tarde, você tem suas responsabilidades. E eu sentia que estava cada vez mais distante de Deus, mesmo indo para a igreja, mesmo lendo a palavra, mesmo estudando a lição da escola sabatina, eu estava me sentindo que estava me afastando de Deus. E num desses estudos que eu estava fazendo, eu me deparei com um texto de Espírito de Profecia, que eu não vou trazer hoje. A gente vai fazer uma série de estudos sobre isso. Então hoje eu vou dar um testemunho, amanhã a gente vai estudar a Bíblia sobre isso, e depois de amanhã a gente vai estudar dentro do Espírito de Profecia esse texto que eu encontrei, me deparei, e aquele texto mexeu comigo.
E eu fiquei por muito tempo relutante, uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, com aquele texto na cabeça, ele não me saía da cabeça, mas eu não queria aceitar aquela verdade. Até que em um momento da minha vida, em março de 2014, eu falei, não, eu preciso mudar. E aí a gente vai ler agora o texto de 1 Coríntios 10, 31. Porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. No meu comer, no meu vestir, no meu beber, no meu falar, no meu assistir, no meu ouvir, tudo tem que ser para a honra de Deus, para a glória de Deus. E aí eu resolvi provar a Deus, e aí eu já sabia que nós deveríamos fazer uma reforma de saúde nas nossas vidas como cristãos. Esse era o desejo de Deus para nós. E eu pensei comigo, então eu vou fazer um pacto com Deus. Agora, todos os sábados eu vou abandonar a carne, eu não vou mais comer carne no sábado. E eu falei isso e era um sábado. E eu fui para a igreja normal esse dia. Eu não estava com a minha namorada. Fui para a igreja normal, minha igreja, voltei para casa e almocei arroz e salada, se eu não estou enganado. E tinha couve também, couve cozida. E eu comi, fiz meus afazeres de sábado, dormi. E quando acordei no dia seguinte, eu pensei, se eu conseguir um dia, e essa é a vontade de Deus, então eu vou fazer todos os dias agora daqui para frente. Mal eu sabia que naquele dia ia ter um churrasco na minha casa. Eu sempre fui muito desligado e não sabia disso. Então quando eu acordei umas 9 horas, 10 horas começou a chegar o povo e começaram a fazer o churrasco lá, fazer as carnes. E eu bem nesse dia que eu tinha decidido de vez que eu não iria mais comer carne. E eu acredito que tenha sido um teste ali para mim, uma prova de Satanás mesmo. Será que você vai conseguir mesmo? E eu não falei nada para ninguém, porque senão quando você fala, as pessoas parecem que ficam mais em cima ainda, porque ninguém na minha família é vegetariano, ninguém tinha feito nada disso. Então naquele dia eu só falei que não queria, que eu não estava bem. E eu era uma pessoa que gostava muito de churrasco, então eu vou até colocar uma foto aqui no vídeo. Essa foto é de um churrasco no ano de 2008, no aniversário de 80 anos do meu avô, numa churrascaria, em que o garçom estava vindo toda hora na mesa e toda hora eu estava comendo. Aí até um momento que eu falei, deixa eu espetar aqui que está demorando muito. E aí ele deixou o espeto no meu prato. Então, era uma coisa que eu gostava e eu abandonei para honra e glória de Deus, para glorificar a Deus no templo do Espírito Santo, porque eu me sentia fraco na fé, porque eu me sentia distante de Deus. E a partir daqueles dias, quando eu mudei, minha vida mudou completamente, vamos dizer assim, da água para o vinho. Eu me aproximei mais de Deus, eu me sentia mais firme na fé, eu começava a ler a Escritura e compreender com muito mais facilidade as coisas que estavam escritas. Eu comecei a estudar mais o Espírito de Profecia. Às vezes eu lia um texto ou outro, que eu seguia um blog que postava esses textos aleatórios assim, e foi um desses textos aleatórios que me impactou, que me levou a compreender e entender a vontade de Deus para a minha vida. E desde então, não vou falar desde então porque teve algumas vezes que aconteceu de tentarem me enganar, mas tudo muda na vida de um cristão quando ele conhece a mensagem de reforma de saúde e aplica na vida dele. Eu posso falar que, inclusive, o paladar muda, porque antes de abandonar a carne eu não comia diversas coisas. Eu não conseguia comer jiló, não conseguia comer nabo, pepino, e são coisas que hoje eu como. Jiló não é uma coisa agradável de comer, eu como, porque sei que é bom, porque sei que Deus criou e aquilo vai me fazer bem, apesar do gosto não ser tão agradável, mas eu consigo comer sem rejeitar, sem passar mal como era antes, como acontecia antes. Então o meu paladar mudou, a minha saúde mudou. Eu sempre tive, os irmãos veem que às vezes estou com meu nariz muito ruim, a rinite atacada. Era muito pior antes.
a minha disposição mudou. Teve uma época que eu cheguei a trabalhar em São Paulo, 2016, eu tinha que acordar 3 horas da manhã para ir trabalhar e chegava em casa 10, 11 horas da noite. Então, ou seja, eu dormia 4 horas ali, do horário que eu chegava em casa até a hora de acordar. Eu tinha que acordar pulando, porque senão eu não ia levantar. Eu acordava, tomava meu banho, tomava meu de jejum e ia trabalhar, pegava um ônibus, ficava 2 horas para ir para São Paulo, mais 2, 3 horas dependendo do dia para voltar. Ou seja, uma rotina muito desgastante. E eu sei, por me conhecer e ver as mudanças que estavam acontecendo no meu corpo, se eu não tivesse feito a reforma de saúde na minha vida, eu não teria aguentado aquele ritmo frenético de ir para São Paulo e voltar todos os dias durante 3 meses. 3 meses, depois eu consegui, pelo menos na sexta-feira, não ir para São Paulo. E depois mudou ainda mais um pouquinho a rotina, mas a minha saúde mudou, a minha disposição mudou, o meu contato e compreensão da palavra de Deus mudaram. Vamos dizer que minha fé foi renovada, foi como se eu tivesse me rebatizado, sentido aquele primeiro amor novamente. Um irmão perguntou aqui em um dos vídeos, eu preciso fazer a reforma de saúde para que o Espírito Santo habite em mim? A gente vai ver isso com mais propriedade nos próximos vídeos, mas não necessariamente você precisa da reforma de saúde para que o Espírito Santo atue em você, mas ele vai atuar de maneira limitada porque você não consegue liberar totalmente a sua mente, não consegue se desfazer e desprender de algumas coisas que acaba impedindo com que ele trabalhe de forma por completa em você. Você vê muitas pessoas que são usadas pelo Espírito Santo, são usadas por Deus, que ainda não fizeram a reforma de saúde, mas se elas fizessem, elas seriam muito mais usadas. Elas teriam muito mais disposição, conseguiriam compreender e aplicar a palavra de Deus com muito mais facilidade na vida delas. Então, respondendo à pergunta desse irmão que fez em outro vídeo, eu preciso abandonar a carne? Se você quer que o Espírito Santo trabalhe de forma por completo em sua vida, sim, você precisa, para limpar totalmente a sua mente, para desfazer as coisas que entorpecem o nosso pensamento, que limitam a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Então, espero ter falado um pouquinho mais da minha história para os irmãos. A gente está aqui já há alguns meses, desde abril, eu faço vídeo quase todos os dias aqui no canal. Já falei um pouco da minha conversão, agora estou falando um pouco da minha entrega e de como eu apliquei a reforma de saúde na minha vida. E eu vou trazer amanhã os textos bíblicos para mostrar dentro da Bíblia o quão importante é a reforma de saúde e como ela está ligada à mensagem que devemos pregar hoje. E depois vou trazer os textos de Espírito e Profecia mostrando com mais detalhes algumas artimanhas de Satanás para ludibriar e afastar o povo de Deus das verdades, para enganar, e que com certeza isso daí vai ser parte daquilo que vai levar muitos à perdição. Então, um dos apelos do Espírito Santo para nós hoje é que nos convertamos hoje, que nós reformemos a nossa saúde hoje, porque essa é a vontade de Deus. Assim como foi no passado, quando ele levou o povo do Egito para a terra prometida terrestre, é hoje quando ele está nos tirando do Egito do pecado para a Canaã celestial. Bom, espero que tenha ajudado os irmãos um pouquinho com o meu testemunho. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra, de ver um pouquinho da Tua vontade para nós, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor nos ajude a nos entregarmos completamente a Ti, que todas as reformas que precisamos fazer em nossa vida, que o Senhor nos ajude com o poder do Teu Santo Espírito a nos convertermos e a mudarmos isso em nós, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.